Boa tarde. Dia 12 de maio de 2013, Dia das Mães. E aí nós vamos ter hoje Igor fazendo comentário, Sandra fazendo a nossa mensagem preparatória. Iniciemos a nossa reunião com a prece. Deus, Pai de infinito amor, aqui estamos nesta casa, o Lar Espírita Alvorada Nova, Leão, sempre muito felizes, porque quando chegamos em ambientes como este, mesmo que por acaso estejamos sob o peso de alguma aflição, é notável como aqui sentimos uma outra ambiência psíquica que nos envolve a alma e o corpo. E por isso mesmo queremos agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos todos e sem qualquer egoísmo de nossos corações pedimos a Deus que a paz que agora sentimos envolva todas as criaturas que se ligam a nós, seja por que motivo seja. Que estejamos em vibração de profunda harmonia, consoante com as bênçãos da vida da natureza, a tudo agradecendo e aproveitando as oportunidades para sermos e estarmos melhores. Contando com a proteção dos nossos anjos de guarda, dos amigos espirituais que nos acompanham e que dirigem do lado imaterial desta casa, e ainda com a alegria das vibrações de todos nós que aqui estamos presentes, pedimos a Deus permissão para darmos início à nossa reunião desta tarde. E já ia chamar ele, eu estou querendo inverter tudo. Sandra, é com você, Sandra, venha em paz. Boa tarde. Estou baixando, porque senão eu vou ficar aqui na ponta do pé. Coragem. Já deu. Beleza. Todo mundo me ouvindo? Alô, Terra? Só um pouquinho. Amores, boa tarde. A mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E ela se chama Céu com Céu. Traz uma passagem de Mateus que diz assim: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. E Emmanuel comenta o seguinte: em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que pelo trabalho e pelo devotamento receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa
E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las e para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Eu estava comentando com o Igor, antes de começar, que são inúmeras as lições que a gente pode tirar dessa mensagem. Mas o que me chamou mais a atenção foi exatamente quando ele diz que a gente parece que fica feliz de saber que o outro hoje tem mais do que eu, o outro hoje pode mais do que eu, mas lá no céu a coisa é diferente, né? Lá não vão ser as coisas materiais, lá não vai ser o poder ou a fama, lá na realidade o que se pensa? Lá ele vai ver só, né? Um sentimento nada cristão, eu diria. Então a gente tem que pensar, que coisa estranha é essa? Será que essa inveja é exatamente a gente juntar aqui os tesouros que a gente vai levar? A gente vai levar essa inveja, essa raiva, né? Essa ambição desmedida. Por isso que minha avó dizia o seguinte, ela dizia assim: se você quiser conhecer uma pessoa, dê a ela fama e dinheiro. E é verdade. Porque são justamente essas pessoas que dizem, não, mas é porque ele é famoso, não, é porque ele tem dinheiro, ele é rico, né? É porque ele tem um dom, né? É um artista. Como se dissesse assim, mas ele só é bom porque ele tem essas coisas. E esquece de pensar o seguinte, e por que eu não estou sendo bom? Com o que eu tenho? Deus deu tesouros a todos nós. E deu chance a todos nós de anelharmos grandes tesouros, inclusive os materiais. E se a gente não faz, é porque a gente não quer, não se esforça para tanto. Se alguém é inteligente e tem facilidade de aprender, que bom. Se eu não sou tão inteligente, o que eu tenho que fazer? Me esforçar mais? Eu posso ser tão bom quanto ele. Eu não preciso invejá-lo. Eu posso fazer por merecer. Se alguém é bom, por exemplo, quem esteve aqui semana passada viu o Alan, né? Alan é maravilhoso, um cantor fantástico, tem uma voz abençoada e faz coisas magníficas com esse dom que ele tem. Eu não tenho o dom que ele tem, mas eu também posso fazer coisas boas com a minha voz, nem que seja cantando no carro, né? A gente que canta aqui no coral, a gente junta as vozes para cantar o quê? Coisas boas, mensagens boas. Não é à toa que a gente botou o nome no coral de Canto de Luz, que é o que a gente quer fazer, né? Se a nossa luz não é nenhum grande holofote, mas não tem importância, ela é lumina. Então, por que a gente tem que ficar apontando o erro do outro, se preocupando com a falha do outro, criticando o outro? Por que a gente não pode juntar os tesouros aqui na terra? Por que a gente não pode curtir as coisas boas? Adianta ficar falando que fulaninho é corrupto, que fulaninho é rico porque rouba. Isso resolve alguma coisa? Eu constatar isso é um fato, eu estou constatando, tudo bem. Adianta eu ficar falando? Vai solucionar. Ele vai melhorar se eu endereçar a ele pensamentos de raiva, de inveja? Não. Quem que vai ficar rodeado de uma energia ruim, pesada, negativa? Eu. Ele também, lógico, eu estou emitindo pensamentos que não são agradáveis para ele. Mas, como dizem, se eu amealhar um ramalhete de flores para dar a alguém de presente, quem vai ficar mais perfumado com essas flores sou eu, né? Se eu juntar um monte de peixe podre para jogar em alguém, quem vai ficar mais fedorento? Sou eu também. Então, se eu quero o bem ao outro, esse bem ele reverbera em mim. Se eu quero o mal ao outro, se eu o invejo, o critico, o condeno, isso também vai ficar em mim. Então, são esses tesouros que a gente vai levar, né? O tesouro, muitas vezes, da resignação, o tesouro da paciência, o tesouro da tolerância,
o tesouro do amor, o tesouro do carinho, da ternura. Esses tesouros são tesouros maravilhosos que nós podemos levar. E não vai ser apontando o dedo que eu vou conseguir levar esses tesouros. Até porque se eu estiver muito ocupado em apontar o dedo, eu vou estar muito preocupado com o outro e pouco preocupado comigo. E se eu estiver preocupado comigo, aí sim, eu estou preocupada comigo. Aí eu penso o que eu posso fazer para que eu melhore, para que eu possa levar esse tesouro abençoado que eu estou tendo a oportunidade aqui de juntar, porque foi para isso que a gente veio. A gente veio aqui para juntar bênçãos, juntar tesouros que possamos levar. Não foi à toa que a gente veio. A gente não veio aqui nem passear, nem se divertir. Podemos sim passear, podemos sim nos divertir, né? Até porque trabalho tem que ser agradável. Nós viemos aqui a trabalho. Estamos aqui trabalhando. Então, se temos que trabalhar, trabalhemos com felicidade, trabalhemos com resignação, se está difícil, trabalhemos com esforço, porque todas as dificuldades são pedras que vão construir nossos castelos ao longo da nossa vida eterna, não dessa existência só aqui. Então vamos aproveitar para juntar os nossos tesouros, vamos esquecer dos tesouros alheios. Se fulaninho tem ou deixa de ter, faz ou deixa de fazer, cabe a ele. Não é nosso problema, até porque nós não somos a solução. Agora, se nós pudermos ser a solução, sim, aí sejamos. Aí vamos buscar o que podemos fazer para nos melhorar e melhorar o outro. Se eu posso orientar, se eu posso esclarecer, se eu posso falar, por que não? Porque o não, eu ser a mão que ajuda. Mas ele sabe mais do que eu, mas ele não sabe tudo. Né? Ele pode mais do que eu, mas ele não pode tudo. Eu sou outro ser, eu sou diferente, então eu posso somar. O outro, por pior que seja, também pode somar. Aconteceu um caso, muitos anos atrás, estava trabalhando em São Paulo, eu trabalhava muito com usuários de droga. E nós fomos assistir um curso de especialização com um psiquiatra fantástico, que era especializado no atendimento a adolescentes, usuários de droga. E ele trouxe o seguinte exemplo. Tinha um adolescentinho, ele devia ter uns 13 anos, eu acho. Mas ele já era muito conhecido da polícia, porque aprontava, já tinha feito, acho que de todos os crimes, a única coisa que ele ainda não tinha feito seria estuprar e matar na época. De resto, ele tinha feito tudo. Tinha ajudado em sequestro, era um caos. E ele era um sabonete, né? Ninguém conseguia pegá-lo, ele escapava da polícia, não tinha jeito e dava sempre uma fuga. E mesmo assim, de qualquer forma, ele não podia preso, ele ia, né, na época para FEBEM. Mas mesmo assim, ninguém conseguia pegá-lo. Até que finalmente ele foi pego. E foi quando esse psiquiatra foi atendê-lo. E foi muito interessante, porque ele trouxe uma coisa muito bonita. E eu achei assim, muito bonito da parte dele, porque ele ficou tão emocionado com a situação, contando pra gente. Ele entrou aos prantos e não conseguia nem terminar o relato. Porque esse garoto foi preso porque ele já tinha escapado do local que ele tinha feito o roubo. Mas ele voltou, porque na fuga caiu um ursinho de pelúcia. E ele voltou para buscar. Aí quando pegaram ele e tiraram o ursinho dele, o garoto ficou aos prantos. Ninguém entendeu por ele, que o sonho dele, ele sempre tinha tido um sonho. Né? Ele via crianças que tinham ursinhos de pelúcia. Ele nunca tinha tido um. Então veja, era um adolescente, né? Quase uma criança, ruim, aspas, mas que ensinou o quê? Que faltou a ele ternura, faltou a ele infância, faltou a ele amor. Então a gente não pode condenar e dizer, este não presta, este não serve para nada, porque este é um espírito, né, que ainda está em progresso. E que a gente pode ajudar. E que veja, no seu erro, ajudou muito. Porque esse profissional desceu, vamos dizer assim, do seu pedestal, né? E viu que ele estava atendendo pessoas extremamente necessitadas de carinho,
extremamente necessitadas de atenção e não marginais. Então, com todos os problemas que ele tinha, esse garoto foi um professor, um excelente professor. Então, que a gente lembre que, como ele diz aqui, levemos para o céu os tesouros que a gente pode amealhar. Não percamos as oportunidades, nós temos muitas. Todos os passos que nós damos no caminho, em todas as situações que estamos, nós temos tesouros para abraçar, carregar e compartilhar. Nos preocupemos com isso e não com os tesouros alheios, porque cada qual tem os seus passos. E como está escrito, cada qual, né, segundo as suas obras. Muito obrigada. Meus queridos, boa tarde. Que bom estar de volta ao Leão. O que o Jacó falava no início da sua fala, abertura da reunião, é bem uma verdade que certamente todos vocês sentem. O quanto a gente sente esse clima diferente no ar todas as vezes que a gente aporta no Lar Espírita Alvorada Nova. Como uma criança que depois de passar algum tempo fora, retorna ao conforto, ao carinho e ao aconchego do colo de uma mãe. É muito bom estar aqui, podendo compartilhar com vocês desses momentos de reflexão, já tendo, através da fala da nossa irmã Sandra, refletido bastante. E fica o agradecimento a vocês pela oportunidade que nos dão de estar aqui, fazendo com que esse momento seja um momento sempre de muito aprendizado, de muitas reflexões. Na tarde de hoje, meus amigos, nós vamos refletir um pouco sobre a esperança e mais especificamente sobre as razões da esperança. E quando nós começamos a refletir sobre esse tema, imediatamente nós nos lembramos de uma mensagem que provavelmente já é até conhecida de todos vocês, e eu me lembro de já ter em outras oportunidades falado sobre ela aqui. Mas como sempre nós temos pessoas novas aportando e oxigenando sempre a nossa casa e os nossos trabalhos, e porque também todas as vezes em que a gente retorna a uma reflexão não é a mesma pessoa, é uma pessoa diferente, com um novo aprendizado, novas condições de fazer talvez outras ilações, reflexões. Nós vamos então iniciar nosso comentário evangélico relembrando essa historiazinha bem singela, bem simples, que fala de um local, de um determinado ambiente, onde nesse ambiente existiam 4 velas que queimavam. Estavam ali acesas as 4 velas. E o ambiente era, de certa forma, tão calmo, sereno, propício, que as pessoas que por ali se passassem, poderiam até perceber um diálogo que se travava em uma conversa que acontecia com aquelas 4 velas. E aí eis que daquele inicial silêncio irrompe a primeira vela falando e apresentando-se, dizendo: eu sou a paz, eu sou a paz. Mas apesar do meu convite cotidiano para que as pessoas façam com que eu esteja presente no dia a dia, apesar dos muitos movimentos em prol de que a minha chama permaneça acesa, eu ainda vejo pessoas no mundo que estão me desprezando totalmente.
E aí, aquelas velhas se contaminaram do que a gente já jocosamente chamou aqui de a síndrome do avestruz. Foi se deixando levar pelo pessimismo, pela influência dos pensamentos negativos, e aí enterra a sua cabeça na areia. No caso da vela, que não podia enterrar a sua cabeça na areia, o que ela fez foi ir apagando, mergulhada nesse sentimento do pessimismo, de que o mundo ainda luta e que a paz ainda não se estabelece, não obstante todos os meus apelos. Parece que a humanidade não quer me conquistar verdadeiramente. E mergulhada nesse sentimento negativo, ela foi apagando a sua chama, apagando, até o momento em que esvaneceu-se completamente. E aí, de repente, não mais que de repente, uma segunda voz se ouve. Era a segunda chama, a segunda vela, ainda acesa, e que disse: eu me chamo a fé. Eu me chamo a fé. E do mesmo modo que a paz vem insistindo ardorosamente e enviando diversos mensageiros ao longo da história da humanidade, para que essa mesma humanidade aprenda que deve cultivar-me no profundo dos seus corações. Mas eu tenho notado que o meu esforço ainda parece, em muitos momentos, ser um esforço em vão. As pessoas não estão tendo a necessária fé. E falando isso, ela mesma contaminava-se com essa realidade, perdia também a chama da fé, a própria fé. E aí, de repente, porque o vento batesse mais forte naquele ambiente, mergulhada naquelas reflexões negativas, a segunda chama, a segunda vela, a vela da fé também apaga-se. E uma terceira voz ecoa naquele ambiente. E eu? Eu sou o amor. Eu sou o amor e venho insistindo também para que as pessoas possam cultivar-me como semente a crescer no terreno dos seus corações, a transformar-se numa árvore frondosa que dê frutos, insistindo para que as pessoas me distribuam ao seu redor. Mas elas ainda estão sendo muito levianas e muitas vezes só se preocupam com a satisfação do seu amor próprio. Ainda não estão sendo capazes de doar-me, de viver-me intensamente o amor em plenitude, o amor que os grandes mestres demonstraram, que Jesus Cristo um dia exemplificou, dando o exemplo de como deveria ser, de como as pessoas deveriam me viver, vivenciar-me. Mas o mundo ainda está repleto de sentimentos contraditórios, e o desamor ou a ausência de mim ainda campeia pelos vários lugares, pelos vários rincões do planeta. As pessoas ainda não aprenderam a vivenciar-me verdadeiramente. E nesse clima da síndrome do avestruz ainda presente, a terceira chama, a chama do amor, gradativamente também começou a apagar-se. E eis que então, na singeleza da história, dessa pequena fábula, desse pequeno conto, entra uma criança naquele ambiente. E quando ela entra naquele ambiente, ela é tomada então de uma grande surpresa, de uma certa indignação. Mas como é que pode? Vocês deveriam estar acesas. Vocês deveriam estar queimando. Não podem. A paz, a fé e o amor são chamas que não podem jamais apagar-se. E mergulhada naquela emoção de ver as 3 primeiras velas que deveriam estar queimando ardentemente, cada uma delas apagada, a criança então não conseguiu conter as próprias lágrimas e começou a chorar. Vocês deveriam estar acesas. Vocês não deveriam se apagar. E eis que, naquele momento de tristeza e de reflexão, na singeleza daquela criança, questionando por que as 3 velas
haviam apagado, elas deveriam lutar mais, elas não poderiam, de forma nenhuma, se deixar levar pelo pessimismo, pela síndrome do avestruz. E no meio daquelas suas lágrimas sofridas e daquele momento de questionamento, de tristeza, de indignação, eis que ela ouve então a voz que vence aquele momento de pranto, aquele momento de choro daquela criança. Sei, não chore, não chore. Você não está me vendo? Era uma outra chama, uma outra vela que estava acesa, eram 4. Não fique triste, criança. Eu continuo acesa, não está vendo? Apesar da paz, da fé e do amor terem apagado, se terem deixado levar pelo desânimo, eu não. Eu continuo aqui firme, forte e sempre permanecerei acesa. E tem mais. Enquanto eu estiver acesa, você sempre vai poder, através de mim, reacender a chama da paz, a chama da fé e a chama do amor. E aí a criança, imediatamente mudando o seu semblante e trazendo o sorriso da esperança em seu coração, pega aquela chama singela e com a força da chama da fé, ela consegue reacender cada uma das outras chamas. Esse é o poder da esperança. Esse é o poder da esperança. Que deve, meus caros amigos, realmente se fazer presente como um dos nobres sentimentos das nossas almas, porque é realmente essa força capaz de fazer com que mesmo nos momentos de dificuldade, em que a gente não consiga estar estabelecendo um momento de paz, mesmo nos momentos em que a fé, característica ainda da nossa fé, vacila, mesmo nos instantes em que o amor parece que não está vibrando como deveria, enquanto houver a chama da esperança, sempre nós poderemos reaver todos esses outros sentimentos. Há um velho ditado popular que diz que enquanto há vida, há esperança. E percebam que nós, que caminhamos no terreno da doutrina espírita, temos muito mais razões para acreditar e confiar nesse jargão popular, nessa grande verdade difundida pelas massas, porque talvez algumas pessoas desprovidas do conhecimento espírita pronunciem essa verdade sobre um horizonte limitado, que é o horizonte da vida material. Mas através dos conhecimentos da doutrina dos Espíritos, que tem tudo a ver com a esperança, não acaso por isso considerado consolador prometido por Jesus, nós descobrimos que a vida é eterna. E chegamos à valiosa conclusão, resgatando a singeleza da mensagem, de que se a vida ela é eterna, e enquanto a vida, a esperança, sempre haverá ocasião de que a chama da esperança esteja acesa em nossos corações. Há um outro dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Já ouviram essa? A esperança é a última que morre. Aí tem aquele que se deixa também dominar pela síndrome do avestruz. Eu até hoje me lembro, um certo momento em que o Jacó fez uma sua palestra e falava que o lábio começava a tremer, né? É uma reação física daquele que está dominado pela síndrome do avestruz, pelo pessimismo. Começa a amolecer o lábio, né? Aquela coisa meio sofrida, meu Deus do céu, está tudo perdido nesse mundo de provas e expiações. E aí então, de repente, o pessimista, ele contra-argumenta, o contra-ataca dizendo, tudo bem, a esperança é a última que morre, mas morre. Mas morre. E agora? O que dizer? E aí nós, enquanto espiritistas, podemos novamente contra-argumentar e dizer, mas
Reencarna. Reencarna tantas quantas vezes forem necessárias. Ou pelo menos deveria. E nós consideramos que a reflexão evangélica na tarde de hoje é, aliás, como todas as outras, todas são um grande convite à reflexão, à mudança de atitudes, a colocar em prática o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente quando nós percebemos o potencial que esse Evangelho tem de nos transformar para melhor. E aí nós começamos então a caminhar pelas razões pelas quais nós devemos cultivar a esperança na nossa vida eterna e em nossos corações imortais. Porque há uma ciência em esperar. Há uma ciência em esperar. A esperança ela tem que ser acompanhada de outros elementos ou de outras características que a tornem forte e que façam com que ela seja mesmo, sempre, a cada dia, não importando as dificuldades ou as circunstâncias, uma chama sempre acesa. E uma das características que devem estar fazendo-se acompanhar pela esperança é o sentimento, e nós vamos relembrar uma outra reflexão que é muito feita pelo nosso querido Jacó, da vontade ativa. Porque não basta simplesmente esperar naquela posição muito cômoda e passiva daquele que fica assim, eu estou aqui, eu tenho esperança que um dia, por exemplo, vamos imaginar uma situação, eu tenho uma velha história bem jocosa, né? Diz que uma determinada pessoa dizia assim, o meu sonho, eu tenho esperança que um dia eu vou ganhar na loteria. Sim, mas você já jogou alguma vez, já fez algum? Não, eu tenho esperança que um dia eu vou, mas eu nunca joguei. Ou de uma forma mais concreta, o meu sonho é um dia eu vou concluir um ensino, uma faculdade, por exemplo, de medicina ou de engenharia. Você já começou a estudar para o vestibular? Eu não sei se hoje parece que nem vestibular mais tem, né? Porque a gente sempre brinca dizendo que a gente sabe que a gente está ficando jovem há mais tempo, quando a gente não consegue mais entender como é que as coisas funcionam no sistema de ensino, né? Na minha época, olha só, precisava fazer vestibular. Parece que agora o vestibular está acabando, tem um tal do Enem agora aí na jogada, né? Mas enfim, você está estudando, você está fazendo por onde? Não, eu sonho que um dia eu vou ser médico. Um belo dia eu vou estar lá na minha casa, e aí as paredes vão se afastar, o teto vai se abrir, uma luz muito forte vai surgir, e lá de cima daquela luz, uns anjos vão descer com diploma da faculdade de medicina que vai me ser entregue. O meu sonho é construir o meu próprio negócio. Mas você já começou a trabalhar efetivamente para fazer com que esse seu sonho se transforme em realidade? Então há uma ciência em se esperar. E um dos elementos fundamentais desse processo é o trabalho ativo, a vontade ativa que aquele que espera ou que tem esperança se utiliza no dia a dia para justificar o objeto do seu sonho que um dia ele espera que se transforme em realidade. Caso contrário, vai se permanecer eternamente sonhando, eternamente esperando que essa coisa meio mágica, miraculosa, fantástica aconteça e que do nada, sem esforço nenhum, você conquiste aquilo que você desejava conquistar. Parafraseando então Jacó, não basta boa vontade, é preciso vontade ativa. E vontade ativa é trabalho, vontade ativa é persistência, vontade ativa é não desistir, é não se deixar levar pela síndrome do avestruz, é trabalhar ativamente dia após dia e construir as trilhas através das quais você vai chegar fatalmente no seu destino, no seu objetivo.
Não dá para esperar que as coisas fiquem caindo do céu. E depois, quando não caem, colocar a culpa em Deus. Olha só. Ah, mas Deus foi muito injusto comigo. Eu queria tanto, mas eu queria tanto ter conseguido isso. Mas Ele não quis me dar. Eu fico imaginando o Criador de lá: meu filho, eu te dei tantas oportunidades para você ir à luta, mas você ficou esperando que as coisas caíssem do céu. Jesus Cristo, que é sempre o personagem principal das nossas reflexões, nós podemos considerar, foi um grande mensageiro da esperança. Um grande mensageiro. O Evangelho de Jesus Cristo pode ser entendido e compreendido como uma boa nova, que é uma grande mensagem de esperança para a humanidade. Ele nos fala sobre determinadas coisas que ainda hoje nós estamos lutando e nos esforçando para transformar em realidade. E em determinado momento, quando reuniu os seus discípulos e as pessoas que o ouviam, falava, por exemplo, do reino dos céus, da vida futura, do reino dos céus que estava reservado. A quem? A quem ficasse lá sentado simplesmente escutando as suas palavras? Não exatamente. Relembrando o Sermão da Montanha, um dos momentos em que a mensagem da esperança, um daqueles momentos em que Jesus Cristo deu uma grande injeção de ânimo, né, em todas as pessoas que o ouviam. E no instante em que, por exemplo, ele começa a falar das bem-aventuranças, um grande momento de promessa, uma mensagem de fé e de esperança para aquelas pessoas. Percebam que ele reservava o reino dos céus, a vida futura e as bem-aventuranças para aqueles que fossem os brandos, os misericordiosos, os pacíficos, os que sofriam, mas os que sabiam o que o Evangelho nos fala em outro momento, bem sofrer. Em determinado outro momento, convidava sempre: quer vir após mim? Quer conquistar o reino dos céus? Toma a tua cruz. Porque nada em universo consegue-se sem esforço próprio, sem dedicação, sem trabalho. E na hora em que você age dessa maneira, você tem razões para esperar, porque você sabe que você está fazendo o que é preciso ser feito, deixando a divindade o que a ela compete. E normalmente, pela sua grande misericórdia, ela age facilitando os caminhos daquele que trabalha, daquele que espera, daquele que confia, daquele que ama, daquele que trabalha. Então a mensagem de Jesus é uma mensagem que nos convida a refletir sobre essas questões. Nas razões da esperança, que brotam, que dão frutos de uma forma ainda mais bela, com o advento da doutrina espírita, que nos convida a refletir, por exemplo, que um dos outros grandes elementos da fé não pode nunca estar, que um dos grandes elementos da esperança, aí eu antecipei, não pode nunca estar dissociado da razão. E esse elemento que antecipamos é exatamente a fé. Mas a fé que a doutrina espírita nos proporciona é uma fé raciocinada. É uma fé que está amparada pela razão. E nesse momento em que nós comemoramos o Dia das Mães, nada melhor do que, falando da esperança, fazer uma justa homenagem à sua mãe. E quem é a mãe da esperança? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É a fé. É a fé. Mas a fé é raciocinada. A fé que está amparada pelo sentimento da razão. E que nos mostra, por exemplo, que todos nós que estamos aqui podemos esperar no futuro uma condição de vida melhor.
Podemos esperar um mundo melhor de se viver. Podemos esperar que estaremos mais evoluídos, melhores, amando mais, vivendo mais, de uma forma mais bela e plena, a paz, a própria fé, o amor e a esperança. Mas isso nós sabemos muito mais do que cremos, porque a doutrina espírita nos fala sobre as leis imutáveis que regem o universo, sobre a grande lei do progresso inexorável, e nos convida também a refletir sobre a lei do trabalho, a partir da qual nós conquistamos o progresso. Então, com a doutrina espírita, a esperança, ela passa a ganhar novos elementos. Deixa de ser simplesmente um sentimento meio abstrato, que pode ser e pode não ser, e quando está amparada pela fé, passa a ser um sentimento de aguardar pacientemente, tranquilamente, mas trabalhando e com perseverança a sucessão dos acontecimentos que nos levarão a alcançar os nossos objetivos. Desde que nós coloquemos em prática também e estejamos acompanhados para completar e fechar o círculo familiar de uma outra grande companheira da esperança. Porque se ela tem a fé como sendo a sua grande mãe, a sua grande fortaleza, a sua grande fonte de inspiração, a sua fonte mantenedora, por outro lado, ela tem como irmã, segundo também o próprio Evangelho nos convida a refletir, a caridade. Está tudo ali, na mesma família. E nesse caso, da esperança bem vivida, bem sentida, fundada na razão, fundada na certeza do acontecimento, do sonho anelado, do objetivo esperado que um dia será alcançado. A caridade significa caridade consigo mesmo, de não esmorecer jamais, de não se deixar levar pelo desânimo, pelo pessimismo, e de trabalhar ativamente. Porque para aquele que trabalha, para aquele que luta, para aquele que se esforça, a esperança será uma chama sempre acesa, nos mostrando que o futuro será sempre um futuro belo e um futuro onde nós estaremos certos da concepção dos nossos objetivos. É isso que a doutrina espírita, meus caros amigos, nos proporciona. É por isso que ela é considerada o consolador prometido por Jesus. Porque ela nos dá essa grande injeção de ânimo. Ela mexe com as nossas entranhas e nos faz divisar o além, o algo mais, a continuidade da vida, a certeza de que teremos sempre novas oportunidades, para que nos momentos em que as nossas chamas interiores quiserem se apagar, a chama da esperança, consubstanciada na razão e na certeza da proteção dos queridos amigos espirituais e da nossa capacidade de construir, de trabalhar e de servir no bem, essa certeza e esse conhecimento farão sempre com que essa chama interna esteja sempre viva e nunca deixe de brilhar, nunca deixe de pulsar, nunca deixe de distribuir a sua luz ao nosso redor, realimentando a nós mesmos. E aí, para encerrar, meus amigos, quebrando um pouquinho o protocolo, porque o momento é um momento propício, e nós estávamos vindo para cá e nos lembrando que no ano passado nós também estávamos aqui comemorando, nessa mesma data, o Dia das Mães. Ao longo desse ano nos encontramos em várias oportunidades, mas
nós recordávamos exatamente há um ano atrás, aqui nós estávamos inclusive falando sobre a fé. Falamos sobre a mamãe no ano passado. Esse ano a gente procurou falar um pouquinho sobre a filha. Mas nesse Dia das Mães, que ganha a cada ano uma nova beleza, pessoalmente para nós, porque depois que nós somos pai, nós percebemos muito mais a grandeza da figura e da missão da maternidade. Que percebemos o desvelado amor e a dedicação com que a nossa esposa, por exemplo, dedica-se ao nosso pequeno André Luiz. Naturalmente, então, nós somos levados a refletir e a pensar na nossa mamãe, que nos acompanha, e perceber a sua luta, o seu sacrifício, e o quanto realmente foi difícil para ela, quase sozinha, vencer todas as dificuldades para tentar edificar um homem de bem. E esse é o nosso esforço cotidiano, para que a gente faça valer essa esperança que ela depositou e deposita em nós. Que Deus permita que nós nunca fraquejemos nesse objetivo, para fazer valer todo esse sacrifício, toda essa dedicação e todo esse amor que a Dona Santana dedicou, especificamente a mim. Então, para homenagear a todas as mães, nesse Dia das Mães, por entender a grandeza da função da maternidade, do quanto isso é realmente o mais nobre e o puro amor que nós podemos ter acesso nessa vida, eu queria pedir, eu já tinha pedido ao Jacó a permissão para quebrar um pouco o protocolo e solicitar que ela se faça presente, então, aqui encerrando a nossa exposição evangélica nessa tarde, porque na singeleza da sua arte, através das luzes da poesia, ela terá a ocasião de fazer uma homenagem, então, à Mãe das Mães e a todas as mães, as que encontram-se aqui presentes, as que não se encontram aqui presentes, e então, já nos despedindo e pedindo para que ela possa vir, eu queria deixar um abraço no coração de cada um de vocês, dizer quanto é maravilhoso para mim estar aqui, e ainda num dia especial como esse, e então no Dia das Mães, nós vamos pedir que a nossa mamãe aproveite a ocasião e encerre a nossa exposição evangélica dessa tarde. Meus irmãos, boa tarde. Eu, na realidade, eu senti saudade, né? Porque eu fazia parte, eu lia o Isódio, e eu me afastei um pouco do Isódio por conta de um tratamento que eu tive que fazer. E então hoje eu estou muito feliz de subir aqui para recitar uma das minhas poesias. E eu senti uma emoção muito grande hoje de manhã, porque a presidente da Sociedade Espírita, Joana de Ângeles, hoje de manhã mandou uma mensagem para o meu celular, que eu não tenho computador, mas tenho celular, me homenageando através da minha poesia, Maria de Nazaré. E eu fiquei muito emocionada. Eu acho que eu contei a ele e ele se lembrou de pedir para eu recitar essa poesia. Já que hoje é o Dia das Mães, e Maria de Nazaré é a nossa mãe universal, então vou recitar a poesia Maria de Nazaré. Maria, mãe espiritual das criaturas, mãe de Jesus, rosa mística de Nazaré, abriga os estropiados sem estruturas, alimenta os famintos de pouca fé. No crepúsculo da noite, uma voz confiante pede socorro para alguém que chora, uma ovelha perdida, um viajante, doente com frio por aí afora. A Mãe Santíssima oferece colo, envolve no manto para aquecer. Filhinho amado, eu te consolo, faz um aconchego para adormecer. Assim é Maria, a mãe do mundo. Seus filhos são sempre crianças. Surgem problemas, ela vai fundo,
segura nos braços, dando esperança. Muito obrigada, Jacó, pela oportunidade. Eu ainda estou trêmula. Muito obrigada. E parabéns para todas as mães aqui presentes. Obrigada, meu filho. Eu ainda estou tremendo. Eu sou muito emotiva. Não, mas eu não caio, não. Eu corro, não. Eu tenho que elevar isso. Obrigado, Ana Santana, por vir aqui conosco de novo. Eu queria dar 4 avisos. No dia 1º e 2 de junho, no dia 2 nós teremos o Café Cultural com Birajara Frontin. Para as pessoas que trabalham conosco aqui no Leão, todos os trabalhadores de qualquer área, no dia anterior, no sábado, no dia 1º, o Birajara fará um trabalho que envolve a questão de como nós nos interagirmos melhor, como interagirmos melhor, como sermos melhores nas nossas atividades. O trabalho no dia 1º será só para os trabalhadores, das 2 horas da tarde, provavelmente irá até às 5h30. E no domingo de manhã, no dia 2, ele fará o nosso café cultural e ainda no dia 2, à tarde, ele fará a nossa palestra. Tem muita gente que ainda se lembra de que o Leão faz campanha com arrecadação de cupons fiscais, mas de vez em quando o pessoal esquece, joga fora ou não pede. Quando vocês tiverem, por favor, tragam. E se não encontrar ninguém que seja para receber, só deixar naquele primeiro birô na entrada, à esquerda de quem entra, que sempre alguém irá recolher. E também tem, às vezes, necessidade de digitadores. Se alguém quiser ser digitador para nos ajudar, também ficamos bastante agradecidos. O terceiro aviso é lembrar que o Leão, ele tem uma página na internet, www.leão-larespírita.org.br, e tem a minha página, jacomelo.com, onde as palestras que nós fazemos aqui nas quartas de manhã e várias palestras no domingo são colocadas. As no domingo à tarde, a maioria é colocada só na página do Leão. Vale a pena prestigiar, visitar e inclusive divulgar. E o último aviso de hoje é que na próxima semana, dias 17, 18 e 19, acontecerá na cidade de Arraial da Ajuda, na Bahia, fica no município de Porto Seguro, o 6º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Esse encontro começou há 6 anos aqui no Leão, foi o Leão quem iniciou essa atividade. No ano seguinte foi em Aracaju, no 3º ano voltou a ser aqui no Leão, no 4º ano foi em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no ano passado foi na Flórida, na cidade de Pompano Beach, e este ano agora será em Arraial da Ajuda. Só para que as pessoas tenham ideia de como esse movimento vem crescendo, as inscrições elas são restritas às pessoas que trabalham com magnetismo e têm como comprovar que estão ligadas ao assunto. Nós, a cada cidade, nós decidimos quantas pessoas poderão participar. Este ano ficou definido em 250 pessoas e depois terminou indo até 270. Mas no final de janeiro já estava totalmente esgotadas as inscrições, só para ter uma noção de como esse encontro é valioso. E nesse próximo final de semana, portanto, alguns trabalhadores nossos estarão fora, que estarão participando do encontro, e pedimos apenas que nós vibremos a favor, porque é um encontro extremamente rico e valioso.
minha amada, minha terna mãe, quantas coisas já ganhei de ti, corpo, vida, tantas emoções, mil carinhos sempre recebi, mas agora chegou a hora de te dizer que te amo demais, minha mãe querida. Se te miro, te admiro, fortaleza, és meu porto, meu cais, minha mãe querida. Eu te amo, eu te amo, te amo. Para todas as mães, minha amada, minha terna mãe, quantas coisas já ganhei de ti, corpo, vida, tantas emoções, mil carinhos sempre recebi, mas agora chegou a hora de te dizer que eu te amo demais, minha mãe querida. Se te miro, te admiro, fortaleza, és meu porto, meu cais, minha mãe querida. Eu te amo, eu te amo, meu amor. Para minha mãe, quando eu cantei a primeira vez para mim mesmo, eu chorei, foi muito, não sei porquê. E no dia que eu cantei para ela a primeira vez, ela chorou, foi muito também, não sei porquê. Mas que ela seja recebida por todas como uma homenagem de cada um dos nossos filhos, os que vieram, os que se foram, os que nem chegaram a vir e os que estão chegando. Porque todos nós estamos bem vinculados pela maternidade. Algumas vezes a gente diz para uma pessoa do sexo masculino, feliz Dia das Mães, e normalmente os homens tomam um susto. Mas não tem o que se assustar, porque você é filho de alguém, então por que o susto? Estava conversando com uma amiga essa semana, que aniversariava, e ele já tem um pouco mais de idade, ele já estava chegando nos 30 e qualquer coisa. E eu falei para ele, mas que bom a gente fazer 18 anos, né? Ele disse, não, mas eu não sou tão novo. Eu digo, nem eu estou dizendo isso. Eu estou perguntando se não é bom ter 18 anos. Porque eu me lembro quando eu fiz 18 anos, eu achei o máximo. Aí ele riu. Por que que às vezes as pessoas vêm dizer alguma coisa agradável e a gente se assusta? Já falei de um outro amigo que eu tenho, que mora lá no Mato Grosso, que ele diz para todo mundo, todos os dias do ano, Feliz Natal. Toda vez que ele encontra com alguém, diz Feliz Natal. Ele diz, as pessoas que já me conhecem não se espantam, Jacó, mas quem não me conhece, toda a vida olha para mim como um susto. E ele fala, mas quando chega no Natal, que todo mundo não disse que o bom era que Natal fosse todos os dias, pois eu estou tentando isso e ninguém aceita. Como é engraçado o nosso nível de rejeição por coisas boas. Era uma boa hora da gente já até pensar diferente. Vem um novo mundo descobrir,
poder cantar, poder sorrir e ser feliz, e uma grande paz sentir. Vem cantar conosco esta canção e desvendar a sensação no coração que o amor nos faz sentir. Amigos para sempre, nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com respeito e a igualdade é que seremos amigos para sempre. Demos as mãos no compromisso da união, construiremos o futuro com a missão de encontrar a paz, então podemos ser amigos para sempre. Sim, há tanta coisa pra dizer, juntos poderemos crescer o nosso dom de ouvir e perceber. Já chegou a hora de partir, é tarde, nós temos que ir, mas a canção nós iremos repetir. Amigos para sempre, nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com respeito e a igualdade é que seremos amigos para sempre. Demos as mãos no compromisso da união, construiremos o futuro com a missão de encontrar a paz, então podemos ser amigos para sempre. Amigos para sempre. Obrigado. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim. Pai, meu amigo,
comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrigo, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Obrigado, um bom domingo para todos. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor inexcedível, nos envolva sempre, trazendo-nos muita paz, harmonia, que tenhamos a sabedoria de ter a serenidade em todos os momentos e que assim construamos mais um final de domingo feliz e uma semana promissora. Graças a Deus. As pessoas que quiserem receber passes podem formar a fila.